Nós só fomos descobrir de verdade quando veio as eleições de 2018, que foi eleito uma pessoa pouco desejável nesse país e que mal e porcamente sabia soletrar a palavra democracia, porque não está no vocabulário dele. Mas tinha sido eleito pelo voto direto. Está certo, numa eleição em que criaram uma série de subterfúgios para evitar que eu fosse candidato. Nós lançamos o companheiro Haddad, que fez uma campanha extraordinária e quase ganha as eleições. E a gente descobriu que o problema da democracia não é apenas o fato de que esteja na presidência seja um militar da ativa. A democracia está muito ligada ao comportamento da pessoa que governa uma casa, uma cidade, que seja um síndico, um Estado ou União. É preciso saber qual é a capacidade de tolerância, de abertura política e de convivência com a sociedade que tem o ser que governa. Por exemplo, nós tínhamos um cidadão que não gostava de escola pública. Ele gostaria que as pessoas pudessem ter aula em casa. Só uma pequena parte poderia contratar professor para dar aula em casa. Depois ele queria transformar o Brasil num país de escola cívico-militar. Possivelmente cansado com as próprias denúncias e as mentiras que se contava sobre a educação nesse país. A chamada escola política. A chamada escola em que os banheiros seriam unissex. A escola em que o manual do Ministério da Educação ensinava coisas que não deveria ensinar para a criança. Eles foram contando uma quantidade enorme de mentira e muita gente nesse país foi acreditando. Possivelmente porque a gente não tenha conseguido construir uma narrativa para que a gente só pusesse a quantidade de mentiras contadas nesse. E agora que nós estamos apenas há um ano no governo, que já conseguimos repor mais de 82 políticas públicas que tinham sido desativadas, que já voltamos a consertar a educação neste país, que já voltamos a fazer o nosso PNAE, que já conseguimos fazer o CONAI, depois de 6 anos sem fazer uma reunião, depois de 6 anos sem alimentar o preço da merenda escolar nesse país, depois de 6 anos sem repassar dinheiro para os fundos de ciência e tecnologia no Ministério da Ciência e Tecnologia, depois de 6 anos de negacionismo, cá estamos nós, cheirando e exalando democracia conquistada pelo povo brasileiro. E nós, eu particularmente estou muito feliz. Eu quero que vocês saibam que vocês têm um presidente da República que vive um momento excepcional na minha vida. Não só do ponto de vista pessoal, porque casei com a Janja, não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista da realização política. Eu sei o que eu passei e eu sei que eu só estou aqui porque vocês acreditaram que era possível a gente voltar aqui. Essa crença, que para quem não viveu parece pouco, mas para mim, que passei 580 dias na Polícia Federal, ouvindo todo santo dia, de segunda a segunda, bom dia, presidente Lula, boa tarde e boa noite. Eu aprendi muito mais do que eu já sabia da importância da democracia. O fato de eu estar aqui hoje, falando com você, República,
eu devo efetivamente ao grau de amadurecimento político que a sociedade brasileira teve nesses últimos períodos. Quem é de nós que não ficou chocado quando nós vimos um governo, não apenas um presidente, um governo inteiro, ver morrendo mais de 700 mil pessoas pela Covid e ele negando que a Covid existisse, ele negando a vacina e receitando um remédio irresponsável para milhões de pessoas que eram enganados diariamente nesse país.